amor ao São Arcanjo. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Pare tudo o que você está fazendo agora. Respire fundo, bem fundo, feche os olhos e acalme o seu coração diante do Senhor, porque hoje é o dia 3 de maio de 2026. Um domingo abençoado, dia da ressurreição, dia do triunfo do Cordeiro. Este é o dia que o Senhor preparou para que a sua alma volte a respirar a vitória, que Cristo já comprou na cruz com o seu próprio sangue. Olhe agora com os olhos da fé e veja descendo dos céus uma milícia celeste, resplandecente, um exército de anjos formados em ordem de batalha. E à frente deste exército vem o glorioso príncipe São Miguel Arcanjo, com a sua armadura cintilante, atravessando as nuvens, parando exatamente sobre o teto desta casa, onde você está. Respire de novo, amado filho, amada filha de Deus, porque o céu inteiro se inclinou para socorrer você neste domingo de poder. E o seu nome, neste momento, está sendo pronunciado diante do trono. Iniciemos o nosso clamor traçando sobre nós o sinal da nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho e filha, para o nosso combate de hoje. Neste domingo de vitória, o Senhor nos entrega uma promessa poderosíssima, uma palavra que não volta, vazia, uma palavra que rasga o céu e desce como espada de 2 gumes sobre a sua história. Preste muita atenção a estas palavras divinas registradas no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Ouviu bem o que o Espírito Santo está dizendo a você. O texto sagrado não diz que você será vencedor um dia. Talvez, quem sabe, o texto sagrado declara que neste exato momento você já é mais que vencedor. Mais que vencedor significa que a luta já foi ganha antes mesmo de você entrar nela, porque foi Cristo quem entrou primeiro e venceu por você. Esta é a fé que vence o mundo. Esta é a palavra que hoje se cumpre nos seus ouvidos. E enquanto você ouve esta palavra, o céu sela aquilo que está sendo dito. E a vitória deixa de ser apenas uma promessa lá longe e passa a ser uma realidade que toma posse desta casa. E agora, amado filho, amada filha, eu preciso que você abra o coração, porque eu sei o que está acontecendo aí dentro. Eu sei do cansaço silencioso que ninguém vê. Eu sei daquela voz baixinha que vem te visitar logo na hora em que você fecha os olhos para dormir, aquela voz que sussurra que não adianta, mais que tudo já foi tentado, que sempre foi assim e sempre vai ser assim. Eu sei do peso que você carrega, de cada sonho que você abortou antes de nascer, de cada projeto que ficou na gaveta, de cada chamado que você ouviu e nunca atendeu por medo, por vergonha, por sentir que não era digno. O seu corpo até parece pesado de manhã. O ar parece mais denso do que devia. E o pior não é o cansaço da carne. Meu irmão, minha irmã, o pior é o esgotamento da alma, que vai ficando dura como uma pedra de túmulo. É aquela sensação amarga de olhar para trás e ver tantos domingos passarem sem nada mudar, tantas missas assistidas, tantas velas acesas, tantas orações sussurradas. E mesmo assim, a mesma rotina, o mesmo gosto de derrota na boca quando segunda chega e tudo recomeça, igual o inimigo tentou colocar sobre você o peso morto das batalhas não lutadas, aquele peso invisível das vitórias que você desistiu antes de tentar, das orações que você parou, no meio dos passos de fé que você recolheu para casa antes da
Ora, ele tentou te convencer que vencedor é o outro. Nunca você que milagre acontece para os outros. Nunca para a sua história ele jogou nos teus ombros o cansaço de quem não lutou. E por isso, este cansaço dói mais do que dor de quem batalhou de verdade. Mas a promessa de Deus para você neste domingo é totalmente o contrário. A promessa é que cada batalha que você abandonou Cristo vai retomar no lugar que cada porta que se fechou, Cristo vai escancarar de novo, que cada sonho enterrado Ele mesmo vai chamar pelo nome e dizer: levanta-te e anda, porque mais que vencedor, já é o teu nome novo escrito no livro da vida, pelo próprio dedo do Cordeiro. Glorioso, São Miguel, arcanjo, príncipe, invencível das hostes celestiais, capitão dos exércitos do Deus vivo, defensor das almas que se levantam aos pés do Cordeiro. Nós clamamos pela vossa poderosa intercessão neste domingo de combate profundo. Vós que sois o estandarte da vitória de Cristo, erguido sobre todo principado e potestade, vós que esmagastes o dragão antigo no princípio da batalha, celeste, descei agora mesmo com o vosso exército de anjos guerreiros sobre a vida desta pessoa, que ora comigo, cobri esta casa, cobri esta família, cobri este coração, cansado com a autoridade espiritual que me foi conferida pelo Senhor Jesus. Eu ordeno que toda voz contrária se cale, que toda mentira se desfaça, que toda derrota disfarçada de cansaço seja desmascarada agora pela luz do Cordeiro e pela vossa espada de fogo. São Miguel Arcanjo, entre agora pela porta de entrada deste lar, com a sua espada flamejante erguida e o seu escudo de luz brilhando como o sol do meio-dia. Atravesse o corredor, passe pela sala onde a família se reúne, passe pela cozinha, onde o alimento é preparado, passe pelo quarto onde os filhos dormem, passe pelo leito onde esta pessoa repousa, entre também no banheiro, entre na lavanderia, entre em cada gaveta de cada armário, em cada canto, onde o pó se acumulou, em cada estante, onde guardam os papéis antigos, as contas vencidas, as cartas amargas, as lembranças que ainda doem, expulse de cada cômodo todo espírito de derrota, toda presença de desânimo, todo sopro de conformismo que vem se infiltrando há tempos por baixo das portas. Sai, espírito do não adianta, sai em nome de Jesus, sai agora desta casa para nunca mais voltar. Saia da mente, saia da memória, saia dos sonhos noturnos, saia espírito do sempre. Foi assim, porque hoje deixou de ser assim. Sai espírito de murmuração que se sentava à mesa do café. Sai espírito de discórdia que rondava as conversas de domingo. Sai espírito de tristeza dominical que invadia logo depois do almoço, quando a família se separava cada um para o seu canto. Que o sangue de Cristo, o sangue redentor do Cordeiro, lave cada parede, cada teto, cada chão desta morada. Que o sangue de Jesus apague cada palavra de derrota que foi dita aqui dentro. Queime, São Miguel, queime com fogo do altar do céu o peso morto das batalhas não lutadas que se acumulou nos cantos como pó. Esquecido, erga uma muralha de fogo ao redor desta casa. Uma muralha que o inimigo nunca mais consiga atravessar, uma muralha que se estende do alicerce até o telhado, uma muralha que cerca o quintal, o portão, a calçada e a rua inteira. Em frente a esta morada, varra com as asas do Altíssimo todas as teias de aranha espirituais que estavam tecidas nas frestas desta casa, nas vigas do teto, nas dobradiças das portas, nas pequenas brechas que ninguém vê com olhos humanos, que nenhum espírito imundo encontre. Mais lugar onde se esconder todo o demônio que estava sentado em cantinho silencioso, ouvindo as conversas, roubando a paz dos jantares, plantando murmuração nas madrugadas. Saia agora pela autoridade do nome de Jesus, que esta casa volte a respirar o ar fresco do céu, que esta casa volte a ter o cheiro da presença de Deus.
E agora, glorioso, príncipe da milícia celeste, tome a sua espada ardente e desça com ela sobre cada corrente, que ainda prende esta alma corta. São Miguel, a corrente da derrota herdada, que veio de pai para filho, que veio de avô para neto, veio de bisavô para bisneto. Corta, São Miguel, a corrente do desânimo dominical, aquela que chegava todo final de semana, sussurrando que nada mudou. Corta, São Miguel, a corrente do medo de tentar de novo, a corrente daquele último fracasso que ficou amarrado no tornozelo da fé. Corta, São Miguel, a corrente da palavra dura que aquele professor disse na infância. Corta, São Miguel, a corrente do apelido cruel que colaram no peito quando criança. Corta, São Miguel, a corrente do desprezo que se ouviu dentro da própria casa. Corta, São Miguel, a corrente da comparação invejosa que paralisou o coração tantas vezes. Corta, São Miguel, as raízes amargas das palavras de derrota que outras bocas plantaram sobre esta vida quando ainda era criança, quando ainda era jovem, quando ainda nem sabia se defender. Corta agora as amarras geracionais das vitórias que a família inteira deixou de viver, dos chamados que foram silenciados há 3, 4, 5 gerações. Corta a aliança oculta que algum antepassado fez sem saber o peso eterno daquele acordo. Corta toda a raiz de pacto firmado em mesas de jogo, em rituais escondidos, em palavras ditas, em momento de desespero por algum dos seus. Eu renuncio em meu nome e em nome dos meus antepassados a todo pacto de derrota, a todo voto de mediocridade, a toda aliança com o conformismo. Eu renuncio em nome de toda a minha descendência a toda corrente de fracasso geracional. Eu renuncio ao peso morto das batalhas não lutadas que tentou se enraizar nesta árvore genealógica. E, em nome do Deus vivo, eu corto este peso pela raiz. Quebre-se toda a corrente de fracasso. Quebre-se todo o laço de derrota repetida. Quebre-se toda a maldição lançada por boca humana ou demoníaca sobre o futuro desta família. Arrebente-se cada nó cego das promessas adiadas. Arrebente-se cada algema invisível dos sonhos engavetados. Arrebente-se cada nó da garganta que impedia esta alma de declarar em alta voz a vitória de Cristo. Arrebente-se cada amarra colocada nos pulsos espirituais que tentavam erguer-se em adoração pela autoridade do nome de Jesus, o nome acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra. E debaixo da terra eu declaro toda corrente desfeita, toda prisão aberta, todo cárcere espiritual, destruído cada porta de bronze quebrada, cada barra de ferro feita em pedaços, nenhuma cadeia velha resiste mais à espada do Senhor. E agora muda o vento. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora não é mais hora de defender, é hora de avançar, de tomar de volta. Tudo aquilo que o inimigo roubou, eu declaro em nome de Jesus que esta casa volta a ser casa de vencedores, que esta família volta a sonhar grande, que cada filho desta família alcança o propósito eterno para o qual foi criado, que cada projeto adormecido acorda como flor depois da chuva forte, que cada porta fechada ouve a voz que abre o que ninguém pode fechar. Cele-se este lar com o sangue de Jesus, cele-se a porta de entrada com a marca do Cordeiro, cele-se o teto com a presença do Espírito Santo, cele-se cada janela com o nome de Jesus, escrito em letras de luz, cele-se cada cama desta casa, para que o sono seja profundo e os sonhos sejam puros. Sele-se a mesa, para que toda refeição seja gratidão. Sele-se o portão, para que só entre o que vem do céu. Que cada cômodo desta casa seja templo vivo do Deus Altíssimo. Que cada conversa seja conversa de fé. Que cada refeição seja agradecida. Que cada noite seja noite de descanso profundo sob as asas do Altíssimo.
Eu conheço, amado filho, amada, filha, a história do seu Anselmo, um pescador de Belém do Pará, homem simples de mãos calejadas, que durante muitos anos saía na canoa todas as madrugadas e voltava com a rede vazia. Ele já tinha desistido por dentro. Só ia ao rio por costume, porque pescador velho não sabe fazer outra coisa. Um domingo de manhã, ele entrou na pequena capela do bairro com um coração tão pesado que mal conseguia ajoelhar e ouviu uma palavra parecida com a que você está ouvindo hoje sobre ser mais que vencedor. Naquela mesma semana, seu Anselmo começou a fazer o sinal da cruz sobre a sua canoa antes de cada saída e a renunciar em voz alta àquela voz, que dizia que ele era um pescador fracassado. 3 meses. Depois ele voltou a ter pesca abundante, a rede começou a vir cheia de novo. Ele chorou no meio do rio, agradecendo a Deus, e hoje, aos 72 anos, ele ensina os netos a pescarem, clamando por São Miguel. Antes de cada lançamento de rede, a vitória dele começou no exato instante em que ele se recusou a aceitar a derrota como destino e parou de chamar a si mesmo de fracassado. Começou a chamar a si mesmo do que Deus o chamava filho, amado do Pai pescador, chamado a ser pescador de almas pela bênção do batismo. Que o mesmo Senhor que tirou seu Anselmo da rede vazia, tire você agora da estagnação que parecia eterna, que se levantem novos dias, que se levante nova esperança, que se levante fé renovada, que se levante coragem para tentar de novo aquilo que parecia perdido, que se levante a alegria daquele primeiro chamado, que se levante o desejo profundo de servir ao Senhor, sem medo do julgamento alheio, que cante esta alma um cântico novo, que ria de novo este coração, aquela risada solta de criança, que ressuscite o brilho daqueles olhos cansados, que voltem a brilhar como brilharam um dia, quando ainda acreditavam que tudo era possível em Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente. O pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora, amado filho, amada filha, receba e abrace cada palavra que vem a seguir, porque o céu está confirmando neste exato momento. Eu declaro que você é mais que vencedor por aquele que te amou. Primeiro, eu declaro que toda a batalha que parecia perdida está sendo retomada pelas mãos do próprio Cristo. Eu declaro que cada sonho enterrado ouve agora a voz que ressuscita. Lázaro, eu declaro que o peso morto sai dos teus ombros e a leveza do Espírito Santo desce sobre ti. Eu declaro que esta casa entra em uma nova temporada de glória. Eu declaro que esta família vai colher o que foi semeado em lágrimas. Eu declaro que portas que estavam fechadas há anos se escancaram esta semana. Eu declaro que tua oração de hoje rasgou o véu. Eu declaro que o céu te ouviu. Eu declaro que filhos voltam para casa. Eu declaro que casamentos cansados são reacendidos. Eu declaro que finanças travadas se desbloqueiam pela mão do Pai. Nós decretamos que o desânimo perdeu o endereço desta vida. Nós decretamos que a fé volta a arder no peito como brasa viva. Nós decretamos vitória sobre vitória, multiplicada 7 vezes. Nós decretamos cura no corpo e cura na alma. Nós decretamos paz em cada noite e força em cada manhã. Está decretado nos céus que tu não voltarás para trás. Está decretado que o domingo da derrota acabou e começou. Domingo da ressurreição está decretado que esta semana traz uma boa notícia inesperada. Está decretado que aquela porta vai se abrir. Está decretado que o Senhor está fazendo coisa nova e ela já está brotando. Amém. E amém, assim seja em nome de Jesus. Unidos como irmãos,
Rezemos agora a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, a Senhora das Vitórias, que esmaga a cabeça da serpente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz, a vitória completa e a fé que move. Montanhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de receber a armadura completa da vitória, aqui no canal Proteção de São Miguel Arcanjo. Neste domingo abençoado, a tua alma foi reerguida e a tua fé foi reacesa. Não deixe de se inscrever para manter o teu espírito blindado. Diariamente ative o sininho, compartilhe esta oração com aquele irmão que precisa ouvir hoje. Eu espero você aqui amanhã, no nosso mesmo horário, para continuarmos esta caminhada de fé e de vitórias incontáveis. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Fique com Deus até amanhã.